Continuaremos agora a nossa conversa sobre o domingo, o dia do Senhor, a partir das contribuições aqui do caderno 12 da coleção Cadernos do Concílio, nesse bonito projeto Jubileu 2025. Nós já nos ocupamos de uma breve apresentação histórica sobre o capítulo 5 da Constituição Litúrgica, Sacrosanctum Concilium, e também de uma apresentação geral da teologia litúrgica desse mesmo capítulo. Trataremos agora de nos concentrar sobre o domingo propriamente dito, como dia especial no qual a Igreja celebra o evento da salvação, dia da Assembleia Cristã. Esses dois aspectos, eles encontram-se respectivamente nos capítulos 3 e 4 do caderno 12. São João Paulo II, citando um autor anônimo do século IV, diz assim, que o dia do Senhor é o Senhor dos dias. Mas por quê? Simplesmente porque é a nossa Páscoa semanal. O domingo preside a semana como Cristo preside os nossos dias, nossa existência. O domingo é a realização, na forma de sinal, a sacramentalidade do tempo, daquele primeiro lugar que o Evangelho vivo ocupa em nossa vida concreta. Não há como esquecer, então, a súplica do salmista, no Salmo 89, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Esse salmo aparece no ofício divino, tanto numa quinta-feira como numa segunda-feira da terceira e quarta semanas do Saltério, respectivamente. É precioso também ler o que nos diz o Papa Francisco sobre o domingo em Desiderio Desideravi, número 65. Ele diz assim, no desenrolar do tempo renovado pela Páscoa, a cada 8 dias, a Igreja celebra no domingo o acontecimento da salvação. O domingo, antes de ser um preceito, é um dom de Deus ao seu povo. Por isso, a Igreja o guarda como preceito. A celebração dominical oferece à comunidade cristã a possibilidade de ser formada pela Eucaristia. De domingo a domingo, a palavra do ressuscitado ilumina nossa existência, querendo realizar em nós aquilo para que foi enviada. De domingo a domingo, a comunhão com o corpo e sangue de Cristo quer também fazer da nossa vida um sacrifício agradável ao Pai na comunhão fraterna que se torna partilha, acolhimento, serviço. De domingo a domingo, a força do pão partido sustenta o anúncio do Evangelho, no qual se manifesta a autenticidade da nossa celebração. Chamar o domingo de Páscoa da semana, então, é mais do que apropriado. A Constituição Litúrgica, no número 6, menciona explicitamente que desde o início a Igreja jamais deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal. Ora, depois de sua morte e ressurreição, Jesus aparece aos seus no primeiro dia da semana após o sábado e a comunidade nascente manteve, a partir daí, a tradição de uma reunião festiva semanal como memorial da Páscoa. Os evangelhos, cada um a seu modo, nos relatam que ele mostrou sinais da gloriosa paixão, tomou com eles a refeição, transmitiu a paz e infundiu o Espírito. O domingo surge nesta transmissão, nesta tradição da fé em Cristo, morto e ressuscitado. Historicamente, sabe-se que as comunidades cristãs de origem judaica festejaram inicialmente 2 dias, o sábado, frequentando a sinagoga, e o domingo. O primeiro, marcado pela escuta da palavra de Deus, no contato comunitário com as Escrituras, e o domingo, pela fração do pão. Aos poucos, o sábado foi cedendo lugar ao domingo como dia dos dias e tornou-se, como nos lembra o prefácio dos Domingos do Tempo Comum, 9, o hoje da família de Deus, congregada para escutar a palavra e para repartir o pão consagrado, como celebração da memória do Senhor ressuscitado.
Se o domingo é a ocasião da memória da Páscoa de Cristo, exige-se a celebração de seu memorial, a Eucaristia. O repouso dominical, que não deve ser entendido como descanso apenas das fadigas, não é? É momento para entrar em comunhão com o Senhor pela participação na vida de Jesus. E isso se faz em assembleia, mediante o banquete do reino de Deus, que a Eucaristia simboliza. No meio desse memorial que os cristãos celebram domingo após domingo, Cristo imprime uma forma nova para todas as coisas. Que forma é essa? A forma do sacrifício, da oblação, a entrega total ao Pai pelo amor dos irmãos. É sempre bom lembrar que, em se tratando da Eucaristia, a reforma litúrgica nunca separou a noção de banquete, recuperada enquanto forma ritual, devolvendo aos fiéis a possibilidade de uma participação direta na mesa do Senhor pela comunhão eucarística in acto, e não depois em separado desta, conforme a época moderna o testemunhou, daquele de sacrifício. São Paulo VI foi muito incisivo sobre isso, quando o missal romano foi promulgado segundo os critérios do Concílio Vaticano II. Ora, aqui a gente não pode absolutamente esquecer que Sacrosanctum Concilium indica, no número 47, a dupla finalidade da Eucaristia celebrada: perpetuar o sacrifício da cruz até que o Senhor volte e prover a Igreja com o memorial de sua morte e ressurreição, que é o banquete. O Papa Francisco, muito habilmente, tratou sobre isso em Desiderio Desideravi, número 7, quando ele afirma: o conteúdo do pão partido é a cruz de Jesus, é seu sacrifício em obediência de amor ao Pai. Se não houvesse tido a última ceia, ou seja, a antecipação ritual de sua morte, não poderíamos compreender como a execução de sua sentença de morte poderia ser o ato de culto perfeito e agradável ao Pai, o único e verdadeiro ato de culto. Quer dizer, para nós cristãos, falar de sacrifício da cruz depende efetivamente da forma ritual do banquete. O primeiro, o sacrifício, somente pode vir à luz pela experiência do segundo. Não havendo, portanto, oposição entre conteúdo, o sacrifício, e a forma do memorial, o banquete. Isso nos faz pensar num último argumento, não menos importante, de tudo quanto dissemos até aqui. Se o domingo e a Eucaristia ordenam-se um ao outro, não é por outro motivo, senão por causa da assembleia, da comunidade discipular e missionária que neste dia se reúne. E este é o tema do capítulo 4 do nosso caderno 12. Ali disse expressamente: o domingo é dia da assembleia. A Eucaristia celebrada, constituindo-se o centro da vida no espírito, a vida batismal, é momento privilegiado para a experiência da obediência da fé, ou seja, da resposta amável ao convite do Senhor, que convoca seus filhos e filhas à oração, que é, sobretudo, escutativa da palavra de Deus, a ação de graças e a fração do pão. Não há atividade pastoral mais importante do que a celebração eucarística no domingo. É impensável que um membro de qualquer grupo pastoral se ausente sistematicamente de sua comunidade quando esta se reúne para dar forma pascal à sua vida, que se prolongará, sim, pelas diversas expressões apostólicas que o Espírito suscita na Igreja. E aqui, obviamente, tocamos o tema do preceito dominical. Mas é bom termos cuidado para não nos contentarmos em continuar ou perpetuar de maneira mais ou menos velada e repropor ou reproduzir um modelo de participação na vida litúrgica que seja simplesmente reedição do quanto já se viu, tentou e experimentou. O discurso sobre o preceito dominical só terá sentido e vigência se estiver conectado ao significado da celebração eucarística como participação vital na existência da comunidade. Se o batismo nos insere na igreja, a Eucaristia nos mantém nela.
tomar parte no mistério da morte e ressurreição do Senhor, nos ritos e preces eucarísticos, não é algo que se possa isolar na individualidade da pessoa. A Eucaristia, antes de tudo, o vínculo da caridade. E, mais uma vez, nos ajuda a oração da Igreja. Vejamos o que dizemos a Deus ao preparar a mesa em um dos domingos do tempo comum. É uma oração belíssima. Ó Deus, fonte da verdadeira piedade e da paz, concedei que vos honremos dignamente nesta celebração e pela fiel participação nos sagrados mistérios, sejam reforçados os laços que nos unem. Nos unem a quem? A Deus, por Cristo, e em Cristo, uns aos outros. O domingo, enquanto dia da Assembleia, está aí para isso. Nos configura como povo sacerdotal, nação santa, família de Deus. Claro, com as mudanças culturais, a prevalência de um estilo de vida no qual o tempo é gerido pelo mercado, pelo dinheiro, também pela luta por sobrevivência, etc., é urgente pensar numa adequada pastoral do domingo e, quem sabe, descortinar o seu valor profético. Enquanto o domingo resguarda a dignidade humana, que a filiação divina, adotiva para nós, põe em destaque. O cuidado com a preparação da celebração, com a valorização adequada da ministerialidade, que é a forma com a qual a Igreja nasceu e deve se manter viva na história, o zelo de garantir que tudo seja conduzido de modo que a comunidade celebre e não apenas o ministro ordenado e a sua equipe. Vejam, a Eucaristia só poderá nos tornar mais semelhantes a Cristo se for possível a nossa participação em seus ritos. Uma participação que é direta, como dizia Romano Guardini, não delegada a qualquer dos membros da Assembleia. O encontro com Cristo vivo, como o Papa Francisco chama, a liturgia, em especial a Eucaristia, não pode ser delegado a quem quer que seja. Me diz respeito diretamente, claro, em conexão e em comunhão e unidade com os irmãos e irmãs que celebram. A Constituição litúrgica o diz expressamente no número 48. É aprender a nos oferecer como hóstias vivas, ou seja, participarmos do sacrifício não só pelas mãos e vozes do sacerdote, ou seja, o presbítero ou o bispo que preside a Eucaristia, não é? Mas juntamente com ele. Nesse sentido, talvez devamos retomar os livros litúrgicos e, quem sabe, reaprender muitas das sequências rituais. Sequências rituais que foram preparadas com um acompanhamento muito próximo de São Paulo VI, não é? Ele que desejava garantir aos fiéis a Assembleia Litúrgica reunida, uma ação comum a todos, não é? Um único ato de culto. Outro desafio que não podemos deixar de considerar é a impossibilidade da celebração da Eucaristia aos domingos, para muitas comunidades, geralmente relacionada à escassez de ministros ordenados. Vejam, por um lado, é muito importante recordar que, havendo este tipo de obstáculo quanto à celebração eucarística, as comunidades podem e devem santificar o domingo como assembleia. A Igreja o recomenda e no Brasil, não é, nossa prática é muito bonita e até organizada nesse campo. O caderno 12 dá algumas pistas nessa direção. A situação pode ser vivida como uma ocasião para redescobrir o valor da liturgia da palavra, na qual Cristo está presente e age, como lemos em Sacrosanctum Concilium 7. Nosso caderno também chama atenção quanto ao número excessivo de celebrações eucarísticas numa mesma comunidade. Talvez isso possa contribuir para a diminuição do grande valor da missa. Se diz isso no sentido de uma comunidade concentrar o direito a muitas celebrações em detrimento do mesmo direito de outras comunidades, por estarem mais distantes, por exemplo. A sugestão prática em nosso caderno é que se possa programar melhor o atendimento a essas comunidades, acompanhando-lhes de perto. Isso exige uma pastoral litúrgica de excelência. Então, lançamos a você o desafio de tomar com cuidado o caderno 12 e estudar.
Quem sabe reunir-se com a equipe de liturgia de sua comunidade ou com os membros da pastoral litúrgica de toda a paróquia, com seu grupo ministerial ou mesmo ocupar-se com uma leitura pessoal. Vale a pena. O importante é aproveitar esse momento de graça que o nosso Papa Francisco nos proporciona de redescoberta das fontes do Concílio Vaticano II. Fazer esse exercício em relação à liturgia e particularmente no tocante ao Dia do Senhor será certamente enriquecedor. O trabalho agora está com você. Fique com Deus.